Passemos agora a começar a nossa aula de história. Deixa eu arrumar essa câmera. Aí, ok. Bem, história. Dia 9/3, terça-feira. Conteúdo, continuação do capítulo 2, quando o Brasil era de Portugal. Primeiro passo, assista ao link explicativo. Segundo passo, corrigir as partes 34 e 35. Terceiro passo, explicar as partes 37 e 40. Quarto passo, resolver as páginas 36, somente a número 1, 38 e 39. Quinto passo, postar no site até dia 15/3. Então, continuação, hoje nós vamos falar sobre a mulher no período colonial. Ora, a partir de 1550, começaram a chegar a colônia portuguesa na América. As mulheres europeias, elas eram órfãs educadas e eram educadas em associações portuguesas. Elas deveriam casar-se com os colonos, ter filhos, educá-los de acordo com sua religião. No período colonial, a mulher era vista como propriedade do homem. Igual hoje ainda existem muitas mulheres assim, né? Confunde-se submissão com escravidão. Hoje ainda existem mulheres que é escrava do homem. Obviamente bem menos. Mas naquele período, no período colonial, que o Brasil era colônia, isso, né? Antes de 1500, depois de 1500, né? 1550, ainda a mulher era totalmente dependente, né? Era vista como propriedade do homem. A ela cabiam basicamente só os afazeres domésticos, cuidar dos filhos. A mulher que não tinha a oportunidade de aprender algumas atividades, como ser artesã, né, esse tipo de coisa, e muitas vezes ela ficava mais com os afazeres domésticos, e quando ela era mais saída um pouquinho, né, ela ajudava no comércio, né, o esposo no comércio, era artesã e assim. Uma sociedade de escravizados e homens livres e senhores. O conflito entre os interesses dos indígenas e dos colonos europeus passaram a ocupar o território e foi uma das marcas maior que teve na colonização do Brasil. No período colonial, a expansão das plantações aconteceu o quê? A expulsão dos indígenas de suas terras. Os indígenas, assim como os africanos, trazidos da América para ser utilizado como a mão de obra, começou a ficar escravo, meio escasso, né? Era necessário mais mão de obras. A sociedade brasileira, ela estava dividida entre escravizados, que eram homens livres, senhores de terra, e os indígenas e africanos, que eram conhecidos como instrumento de trabalhos. Eles podiam ser vendidos ou trocados como mercadorias a qualquer momento. Já os homens livres, que eram os roceiros, os artesãos, eram em sua maioria mestiços e de baixa renda. Enfim, era uma sociedade dividida de modo muito diferente do que estamos acostumados nos dias de hoje. A maior parte da população colonial era composta de escravizados. Quem que eram esses escravizados? Eram os indígenas e os africanos, certo? Os mestiços também eram marginalizados e não podiam participar das instituições administrativas ou religiosas da colônia. Viu como sempre teve aí, né, o preconceito, né, com o negro, com o mestiço. Viu só que a eles, muitas vezes, eles não podiam nem mesmo ter os primeiros assentos nas igrejas, certo? Primeiro era para os coronéis, né, para as pessoas de alta renda. Depois os homens brancos, certo? E depois os indígenas e africanos e por último grau, né, os mestiços. Então, né, havia essa marginalização. Bem, eu vou mandar a correção aí de história, tá bom? E terminada a nossa aula de história, tá bom? Então,
Até as nossas próximas aulas, se Deus quiser. Com certeza Ele vai querer. Tá bom? Tchau.